Sayuri. Hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro de 2016. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia para você. Eu sou Nolan Robertos. A gente fala de um duro golpe nos investimentos em educação e saúde. Queda de investimentos na área social com efeitos danosos à população. Esses são alguns argumentos de quem é contra a PEC 241, que congela as despesas do governo federal com cifras corrigidas só pela inflação, isso por até 20 anos, e que foi aprovada em segundo e definitivo turno na Câmara dos Deputados. Do outro lado, quem defende a PEC afirma que é uma questão de colocar o dinheiro no lugar certo e que o Brasil sempre gasta mais do que precisa. Com as contas no vermelho, o presidente Michel Temer vê na medida, considerada uma das maiores mudanças fiscais em décadas, uma saída para sinalizar a contenção do roubo nas contas públicas e tentar superar a crise econômica. E você, hein? Concorda com a aprovação da PEC 241? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use sempre a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Enquanto o governo comemora a aprovação na Câmara da PEC 241 e já se articula para garantir a aprovação no Senado, ocupação de escolas e universidades para protestar contra o teto de gastos chega a 20 estados. Teste promete identificar em poucos minutos a presença do Zika vírus no organismo. O aparelho deve estar nos postos de saúde até o fim desse ano. Boa notícia para quem gosta de leite. Em 3 meses, o preço caiu quase 30%. É a maior queda dos últimos 16 anos. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. A gente abre essa edição do Link Record News com informações sobre o governo, que conseguiu aprovar em segundo turno, na Câmara dos Deputados, a proposta da emenda constitucional dos gastos públicos. A Lidiane, a repórter Vanessa Lima, tem mais detalhes para a gente, direto de Brasília. Oi, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. Para entrar em vigor, a PEC precisa ser aprovada pelo Senado também em 2 turnos. Na Câmara, a proposta foi aprovada por 359 votos a 116. O governo perdeu 7 votos favoráveis em relação à votação no primeiro turno. A oposição não conseguiu aprovar os destaques que mudariam o texto da PEC. Os oposicionistas pretendiam excluir punições previstas para órgãos que descumprissem o teto de gastos e ainda excluir definitivamente os gastos com saúde dessa limitação. A PEC estabelece que nos próximos 20 anos o aumento dos gastos públicos fique limitado à inflação do ano anterior. As áreas da saúde e educação terão que cumprir as regras só a partir do ano de 2018. Voltamos ao estúdio da Record News. Muito obrigado, Vanessa, pelas suas informações. E vamos ver agora na reportagem mais detalhes da sessão de ontem que aprovou a PEC 241. Manifestantes contrários à aprovação da emenda que congela os gastos públicos federais por 20 anos receberam os deputados com protesto. O eleitor está aqui. Em outra frente, deputados de oposição comandaram um ato público contra a emenda e entregaram ao presidente da Câmara o resultado de uma mobilização digital, um abaixo-assinado com mais de 330 mil assinaturas. A mobilização também incluiu protestos a partir da galeria do plenário. E esforços de última hora para mudar o texto. O principal deles tenta retirar saúde e educação da regra do teto. Nós estamos tentando derrotar a PEC e vamos tentar também no Senado. Mas aqui na Câmara, nós vamos pelo menos lutar muito por esse destaque, que retira saúde, educação e assistência social. Se o Senado aprovar como ela veio do relator, nós vamos recorrer ao Supremo. Os investimentos nessas 2 áreas, eles estão garantidos. Nós temos a certeza de que a matéria será aprovada, que o STF vai dar constitucionalidade na matéria e que é uma matéria extremamente importante para o futuro do Brasil. O governo usou todo o seu arsenal nas negociações para encerrar os 4 meses de batalha pela emenda, que ainda enfrentará 2 votações no Senado. Lá, o primeiro turno está previsto para 29 de novembro. O ministro da Fazenda divulgou até um vídeo para defender a aprovação da emenda. E anuncia que, por causa dela, os indicadores econômicos estariam melhorando. Mas um deles está
cada vez pior. A dívida pública brasileira já é a maior da história. Passou dos 3 trilhões de reais. Para o ministro da Fazenda, o compromisso com o ajuste nas contas públicas já atrai investidores. Está entrando recursos, porque as empresas começam a desengavetar projetos de investimento que estavam lá parados, tirar a poeira, atualizar, fazer os seus planos para investir no Brasil. No plenário, a mobilização do governo surtiu efeito. A emenda do teto de gastos foi aprovada por 359 votos a 116. Bom, explicada aí a PEC 241, agora a enquete do dia. Você concorda com a aprovação dessa PEC? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe e coloque lá o seu voto. Lembre-se, para isso, utilize sempre a hashtag #LinkRecordNews. Faça isso também pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Ao longo de toda essa edição e da segunda edição, mais interatividade aqui na sua tela. E ainda nesta edição do Link Record News, uma entrevista completa sobre a PEC 241. Isso serve para você tirar suas dúvidas sobre essa PEC. A gente vai trazer aqui o professor de economia, Alexandre Chaia. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, marcou para hoje hoje à tarde, a sessão que deve julgar a desaposentação, ou seja, a possibilidade do aposentado pedir a revisão do benefício depois de voltar a trabalhar e contribuir para a Previdência. Bom, esse benefício não é reconhecido por lei, mas existem mais de 180 mil ações na Justiça. Alguns juízes já consideram a revisão. O especialista em direito previdenciário, Hermes Arraes, explicou como funciona essa desaposentação. Olá a todos do Link Record News, é um prazer estar aqui com todos para trabalhar um tema que está pautado, vai ser julgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, que é o tema desaposentação. O colega que nos assiste sabe o que é desaposentação? Desaposentação é um neologismo, é uma expressãozinha nova que significa desfazer a aposentadoria. Mas quem gostaria de ter desfeito? Porque a aposentadoria já deu um trabalho enorme para consegui-la. Por que uma pessoa em sã consciência ia querer desfazer a sua aposentadoria? Por uma razão. Existem os aposentados que retornaram à vida contributiva. Aposentados que, mesmo recebendo a aposentadoria do INSS, continuaram trabalhando. E ao continuar trabalhando, ficaram obrigados, como até hoje são obrigados, a contribuir para a Previdência, mesmo aposentados. Essa contribuição feita depois de aposentado poderá se acolher da tese de desaposentação. Que tese é essa? Desfazer a primeira aposentadoria que o segurado recebeu. Desfazendo essa primeira aposentadoria, poderá ter uma nova aposentadoria, considerando toda a vida contributiva anterior à primeira aposentadoria e também o tempo contributivo posterior a essa primeira aposentadoria, gerando um valor, como regra, melhor de aposentadoria, proventos, uma renda mensal melhor. Portanto, é uma tese bastante interessante a desaposentação, que nós temos uma demanda muito grande, existe uma demanda muito grande no Poder Judiciário e que hoje nós vamos saber a questão de torcida por parte dos aposentados, não é isso? E também por parte do governo, saber qual será o desfecho do Supremo Tribunal Federal. É questão de torcer. Forte abraço, sucesso e obrigado pelo convite, por estar aqui com os colegas. Muito bem, o presidente do Senado voltou a criticar o ministro da Justiça e o juiz que determinou a prisão de funcionários da Polícia Legislativa. Numa tentativa de controlar a crise entre os poderes, Michel Temer tentou uma reunião entre Renan Calheiros, Rodrigo Maia e a presidente do Supremo, mas Carmen Lúcia recusou o convite. Em solenidade no CNJ e ao lado do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, também chamado pelo presidente do Senado de chefete de polícia, Carmen Lúcia pediu respeito ao judiciário. Todas as vezes que um juiz é agredido, eu e cada um de nós, juízes, é agredido. E não há a menor necessidade de, numa convivência democrática, livre e harmônica, haver qualquer tipo de questionamento que não seja nos estreitos limites da constitucionalidade e da legalidade. Mas Renan não baixou o tom e voltou a criticar o juiz Valisney de Souza Oliveira. Enquanto esse juiz ou qualquer juiz continuar a usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal contra o Legislativo, eu sinceramente não posso chamá-lo no aumentativo. Discurso que foi encampado pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.
O momento foi de uma posição firme do presidente do Senado. Eu, pessoalmente, entendo que o presidente do Senado, quando diz que o diálogo com o Senado tem que ser estabelecido pela Suprema Corte, ele tem razão. Eu penso que isso é posição pessoal, não é posição do governo. Eu penso que ele poderia ter pedido, como pediu, que queria que a relação se estabelecesse com o Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara também saiu em defesa de Renan. Eu acho que essa era uma decisão que caberia ao Supremo Tribunal Federal. E não ao juiz. Não ao juiz. Em depoimento, o policial legislativo Everton Elias Ferreira Taborda, um dos 4 presos na Operação Metis, disse que participou de 2 varreduras, uma no escritório particular do ex-senador José Sarney, em Brasília, e outra no escritório do então senador Edson Lobão Filho, no Maranhão. Segundo o policial, ele suspeitou que Lobão Filho pudesse estar envolvido na prática de crimes e interessado em saber se haveria algum equipamento de escuta. O presidente Michel Temer convidou para uma reunião o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a presidente do STF, Carmen Lúcia. Mas a ministra já informou que não vai ao encontro. Na sexta-feira, em um evento público, Renan deve se encontrar com Carmen Lúcia e com o desafeto dele, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Eu terei muita dificuldade, vocês sabem, de participar de qualquer encontro na presença do ministro da Justiça, que protagonizou um espetáculo contra o Legislativo. Bom, em meio a essa crise de Renan Calheiros com o STF, a ministra Carmen Lúcia marcou para 3 de novembro, quinta-feira da semana que vem, o julgamento de uma ação que pode abrir caminho para retirar Renan Calheiros do cargo de presidente do Senado. A corte terá que decidir se um réu pode ocupar cargos situados na linha de sucessão da presidência da República. Como presidente do Senado, Renan é, hoje, a terceira autoridade na rota sucessória. Se por alguma razão Michel Temer e Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, não puderem assumir o Planalto, é Renan quem assume. Pois é, além de responder a 8 inquéritos na Lava Jato, o presidente do Senado já foi denunciado também pela Procuradoria-Geral da República, no caso em que é acusado de pagar as despesas de uma filha que teve fora do casamento com propinas recebidas da construtora Mendes Júnior. E o diretor da Polícia do Senado, Pedro Ricardo Araújo Carvalho, preso na última sexta-feira na Operação Metis da Polícia Federal, foi libertado hoje. O período de 5 dias da prisão temporária terminava hoje e a prorrogação não foi solicitada. A Polícia Federal não informou o motivo. Na Operação Metis, os policiais federais prenderam Carvalho e outros 3 policiais legislativos suspeitos de prestar serviço de contra-inteligência. Isso para ajudar senadores investigados na Operação Lava Jato. A polícia investiga as varreduras que o grupo fazia nas casas dos políticos para identificar e eliminar escutas instaladas com autorização judicial. Os outros 3 presos já tinham sido liberados. E o Datafolha divulgou a terceira pesquisa de intenções de voto para as eleições em segundo turno no Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, do PRB, tinha 44% das intenções de voto. Subiu para 48% e agora tem 46%. Marcelo Freixo, do PSOL, começou com 27%, caiu para 25% e agora voltou aos 27%. Os eleitores que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato eram 18%, passaram para 19%, índice que se manteve estável na terceira pesquisa. Na primeira pesquisa, 10% dos entrevistados não souberam responder em quem votariam. O percentual caiu para 8% no segundo levantamento e agora também está em 8%. A última pesquisa aponta nos votos válidos, em que se excluem os brancos, nulos e indecisos, que Marcelo Crivella tem 63% das intenções de voto. Marcelo Freixo soma 37%. O Datafolha ouviu 1.200 eleitores nesta terça-feira. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Chips e placas eletrônicas estão sendo usados para fraudar bombas em postos de combustíveis de todo o país. Só no estado de São Paulo, Nolan, as fiscalizações apontaram que a diferença entre o que é cobrado do cliente e o volume realmente abastecido passa dos 13%. Um chip tão pequeno, capaz de gerar prejuízo gigantesco aos motoristas na hora de abastecer. A adulteração nas bombas de combustíveis se tornou a fraude mais rotineira nas fiscalizações.
Especialistas do Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, o IPEM, apreenderam em operações componentes eletrônicos que possibilitam a fraude. Neste laboratório, veja o comparativo, a diferença de preço para quem abastece 20 litros de combustível numa bomba adulterada. Ele abasteceu 20 litros e vai pagar 22. Um sistema que pode ser ativado à distância, sem que o dono do por celular, por computador. Já está comprovada que existe um corpo estranho na bomba. E também depois, acionada a fraude, identificada e acionada a fraude, ela vai vai receber uma outra auto de infração. Em operações realizadas no estado de São Paulo, o IPEM encontrou em apenas uma semana 551 bombas adulteradas, mais de 13,5% do total. Por isso, nos postos, esse é um tipo de fiscalização que exige uma análise completa das bombas. O trabalho feito pelos especialistas vai desde os componentes eletrônicos até o cabeamento que é feito nos motores. O Július já teve a experiência de pagar pelo tanque cheio num posto e só depois perceber que foi vítima de golpe. Você abastece sempre quando tem quase o mesmo consumo, né? Meio tanque. E você vê pela quantidade que tem diferença. Sai arrependido, né? Sai arrependido. A Agência Nacional de Petróleo também acompanha as fiscalizações. Na capital paulista, eles autuaram 10 postos no primeiro semestre deste ano. Para verificar a qualidade do combustível ou o volume abastecido, a orientação é observar os selos e lacres do Inmetro nas bombas e denunciar em caso de suspeita. Bom, agora a gente fala sobre saúde. Um teste promete identificar em poucos minutos a presença do vírus da Zika no organismo. O aparelho deve estar nos postos de saúde até o fim do ano, época em que aumenta a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Isso por causa do calor. Vamos acompanhar a reportagem. É um aparelho simples, mas com tecnologia de ponta. Basta uma gota de sangue e em apenas 20 minutos já é possível saber se o paciente tem ou não o Zika vírus. É um teste sorológico, ele detecta a presença de anticorpos, tanto da infecção imediata, que seria o IgM, quanto de infecção passada, que seria o IgG. Você consegue detectar as duas respostas no mesmo teste. Para a compra de 3,5 milhões de equipamentos, o governo vai gastar 119 milhões de reais. A expectativa é que até dezembro os kits comecem a chegar aos postos de saúde. A prioridade é testar a presença do vírus em grávidas e recém-nascidos. Nós estamos com uma grande mobilização para o período de chuvas e para o verão. De janeiro a setembro deste ano, o Brasil registrou mais de 200 mil casos prováveis de Zika. 3 pessoas morreram por causa do vírus. A região sudeste foi a que mais teve pessoas infectadas. Em seguida, vêm as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sul. O novo equipamento, desenvolvido por uma empresa da Bahia, vai prevenir e evitar o Zika, principalmente nos estados que mais precisam. O fornecimento vai ser de acordo com o comportamento futuro da epidemia. Nós tivemos no passado recente uma maior concentração em casos no Nordeste. Caso venha a ter a maior ocorrência nessa região, vai ser a área prioritária. Os carnês com o reajuste das mensalidades escolares para o próximo ano já começaram a ser distribuídos. Você, pai, mãe que está em casa, sabe bem do que eu estou falando, né? E muitos pais se assustaram com os aumentos de até 15%. Renata tem 3 filhos estudando em escola particular. Os carnês do ano que vem já chegaram e estão 10% mais caros. Serão R$ 2.400 só de colégio para os meninos. A gente tem que ser firme e a educação ela tem que ser sempre em primeiro lugar. Ela está desempregada. A despesa extra já fez com que a família abrisse mão de viajar neste ano. E vem mais corte por aí. Em 2017, a gente vai continuar sem viajar e cortar a ida ao shopping, almoço em restaurante, jantar. Eu entendo, porque tá difícil para todo mundo. Os reajustes das mensalidades escolares devem ficar acima da inflação, que, segundo o Banco Central, fechará o ano em torno dos 7%. Estimativas mostram que no Rio de Janeiro o aumento deve variar de 7% a 14%. Em São Paulo, de 8% a 12%. E em Brasília,
pode chegar a 15%. É o aumento dos custos operacionais, né? Energia elétrica, materiais. Os professores do ano agora de 2016 tiveram reajuste de 9,91%, acima da inflação. As escolas têm liberdade de definir o reajuste das mensalidades desde que o índice seja proporcional à variação dos custos administrativos e de pessoal. E esse valor não pode sofrer outro aumento no período de um ano. Por isso, a orientação é negociar na hora de fechar o contrato. Mesmo apertando o cinto, Renata não sabe se a conta vai fechar. Os meninos, eles fazem inglês e eu não sei se eu vou conseguir manter a atividade extra deles. O problema é que os pais às vezes não confiam muito em escolas públicas, né, Ediane? Exatamente, a gente não tem uma estrutura assim e certamente quem realmente recorre ao ensino público é porque não tem condições de bancar um ensino particular. Infelizmente, é a nossa realidade. Realidade muito diferente de décadas aí. No tempo dos nossos pais, nossos avós, onde o ensino público, aliás, era o mais concorrido. Exatamente. Bom, ainda falando sobre educação, muitos estudantes que se candidatam a uma vaga de estágio são reprovados por causa de erros que eles nem percebem que cometeram. Uma pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágios apontou que 4 em cada 10 candidatos perdem a chance de começar uma carreira por causa de tropeços no português. Orientação com um H, exceção com erro atrás de erro, S e cedilha, provisório com acento no lugar errado. As palavras comuns no nosso dia a dia foram escritas erradas numa prova de seleção para estagiários. Nem precisa dizer que o erro custou a vaga. Infelizmente, hoje, essa é a realidade do nosso mercado de trabalho. O jovem, em início de carreira, chega para a realização do processo seletivo com muitas dificuldades em relação à sua própria língua. Então, tanto erros simples na escrita, como até erros na composição linguística da palavra. Ou seja, a gente percebe que eles não entendem, desconhecem as palavras daquele ditado, daquele teste inicial. Um estudo feito pelo Núcleo Brasileiro de Estágios mostra que de cada 10 estudantes, 4 foram eliminados já na primeira fase, justamente nas provas de português, que começam com ditado. 2. Fragmentar. 3. Circunstância. 4. Meticuloso. Este estudante acertou apenas 3 das 30 palavras ditadas. Este outro, acredite, não soube nem escrever o nome do próprio curso, publicidade. Os erros mais comuns dos candidatos são a troca do X pelo Z e do S pelo cedilha, além da pouca familiaridade com os acentos. Quem vai mal na prova de português também costuma ter dificuldade de raciocínio lógico nas redações. É muito preocupante. Então, acho que tem uma questão da era digital, da comunicação que é feita nas redes sociais, que é uma comunicação muito diferente da comunicação empresarial, é uma comunicação abreviada, simbólica. E quando esse jovem ele chega no mercado de trabalho, ele se depara com outra exigência, com a comunicação formal. Saber falar e escrever bem é um diferencial, mesmo para quem é da área de exatas e convive mais com os números que com as palavras. Pelo menos é o que dizem os especialistas. Para isso é importante ler muito e ampliar os temas de conhecimento. Gabriel, desde pequeno, foi incentivado a lidar com os livros. De 10, tirou 9 na prova de seleção e garantiu a vaga de estágio, o primeiro da carreira. Nós temos que saber nos comunicar. Então, o português ajuda muito nisso. Bom, agora a gente volta a falar sobre a aprovação em segundo turno na Câmara dos Deputados da PEC 241, aquela que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Nolan, e para explicar para a gente como essa proposta funciona, recebemos aqui Alexandre Chaia, professor de Economia do MBA INSPER. Professor, seja bem-vindo ao Link Record News, obrigada pela participação. Obrigado a vocês. Professor, um exemplo rápido. Temos lá em casa
muitas contas para pagar, recebemos menos e temos mais dívidas. É exatamente isso que acontece com o Brasil para que essa PEC tenha sido aprovada? É isso que está acontecendo agora, né? Na verdade, você está tendo mais gastos de pessoal, gastos de funcionários, né? Na verdade, como você tem em casa. Você tem gastos de transferência que você dá para os seus filhos. Na verdade, o governo transfere recursos para a sociedade, para as pessoas com menos renda. Tem gastos com saúde, educação, todas essas despesas todas, só que a receita está menor. Entendeu? O que aconteceu é que a gente tinha no passado, até o governo Lula, a gente tinha, na verdade, um excesso de receita por conta do crescimento da China, do crescimento do Brasil, e desde que entrou o governo Dilma, a receita está caindo e ela não parou de gastar, ela continua aumentando o gasto. Então esse sinal vermelho foi desde a entrada, então, do governo Dilma? Sim, ela desde lá, ela está evitando, porque no governo Lula, você tinha um superávit primário grande, conseguia pagar os juros e ainda conseguia economizar a dívida. Tanto que, quando o Lula assumiu, desde o Fernando Henrique, ele tem conseguido reduzir essa relação entre o que eu devo e o tamanho da economia total, que o pessoal chama de dívida PIB. Você tem o tamanho da economia e você tem a dívida. O governo cada vez está devendo menos. A tendência, quando o governo Lula acabou, a dívida estava em torno de 50%, 53%. E a tendência, se a Dilma continuasse na mesma política fiscal austera que o governo Lula teve de 2002 até 2008, que depois ele gastou um pouco mais, você terminaria o governo dela ali na faixa de 35%. Hoje ele está chegando próximo de 80%, 70% e alguma coisa. Mas ela inverteu a regra. Ela, em vez de guardar, ela decidiu dar incentivo para os empresários, tirando o imposto deles, e decidiu gastar mais dinheiro sem ter dinheiro para receber. E escondendo as contas. O pior não foi nem isso, foi esconder as contas. Foi o que ela acabou tendo a cassação dela por conta das pedaladas. Pedalada é isso. Ela escondia e falava para a família toda, olha, pode continuar gastando que eu vou pegar no cheque especial, só que ninguém sabe que eu peguei. Professor, então a gente pode concluir que a PEC realmente é necessária, mas da maneira que ela foi formulada, o senhor concorda com a maneira que ela foi formulada? Então... E o que o senhor mudaria aí? Então, na verdade, é complicado você... Toda hora sempre vai ter que haver sacrifício. O sacrifício podia ter sido menor se no início do governo Dilma ela tivesse cortado os gastos e falado, olha, gente, vamos arrumar a casa, vamos fazer uma política fiscal menos expansiva, né? Vamos parar de gastar dinheiro, ela não teria tanto impacto hoje. O que aconteceu é que, por esses 4 anos dela, fizeram com que todo mundo perdesse a confiança no Brasil. Então, as empresas de rating todas, elas tiraram o grau de confiança. Por quê? Você imagina que você tem um saldo de caixa sobrando. Você vai no banco, o banco vê, pô, você é um bom pagador, então vou te dar dinheiro. O problema é que ela foi consumindo essa credibilidade durante 4 anos. O que o governo tem que fazer? Ele tem que fazer hoje um ajuste e tem que falar que esse ajuste não é só um ajuste do governo dele. Esse é um ajuste de Estado, não é uma política de governo. É uma política que vai perdurar para a próxima presidente, para o outro presidente, pelo menos 10 anos, que é até a possibilidade de revisão dela, para que as pessoas voltem a acreditar que realmente o Brasil vai voltar a ter credibilidade. Sem isso, você não tem credibilidade. Então, esse é um ponto bastante importante, porque uma vez aprovada agora no Senado, teremos aí pelo menos 20 anos de congelamento nas contas. O senhor disse que em 10 anos, em 10 anos você pode rever, porque o que acontece? É uma questão de equilíbrio. O que aconteceu foi que a receita caiu muito e a despesa estava muito alta. O que ele está falando é o seguinte, como a minha receita não vai recuperar rápido, eu não vou conseguir fazer com que no próximo ano a economia volte a crescer 5%, o emprego volte a crescer. Então, como isso aqui não vai mudar, a receita não aumenta, eu vou ter que reduzir minha despesa. Eu vou congelar essa despesa para devagarzinho a receita ir crescendo. A ideia é que próximo de 2020 a gente consiga ter equilibrada a nossa receita e despesa 2020, 2022. Agora, imagina que por acaso a China volte a crescer, a economia mundial encontre lá uma nova matriz de energia, a economia cresça e voltou o Brasil a gerar muita receita. Não tem por que eu ficar 20 anos com isso aqui congelado. Então, no 10º ano, que pelo menos você mostra que não é desse governo, provavelmente... O próximo governo não pode sair gastando outra vez. São pelo menos 2 presidentes mais 2 que presidentes, têm aí pela frente. Esses têm uma obrigação de voltar a ter credibilidade no Brasil. Então, passando isso, você fala assim, não, olha, agora a gente pode afrouxar um pouco, a gente pode voltar a investir um pouco em educação, um pouco mais em saúde, ou em outras áreas que são importantes. O importante é que para essa PEC dar certo, você vai ter que cortar onde gera mais déficit, que é a aposentadoria, que é o próximo passo. Então, professor, exatamente, a Previdência ficou fora dessa PEC. Isso não gera estranheza ou ficou dentro da PEC?
ficou dentro. É o gasto total do governo, ele está congelado. Se ele aumentar, se o déficit da presidência for aumentando, o que ele vai ter que fazer, ele vai ter que cortar de outro lugar. O total de gasto do governo não pode aumentar. Então aí obriga um reajuste na Previdência, a reforma na Previdência. A reforma na Previdência. A reforma na Previdência é essencial. Se você não tiver reforma da Previdência, o que vai acontecer é que daqui a pouco a Previdência vai gerar tanto gasto adicional que o que vai acontecer é eu vou ter que começar a cortar de saúde e educação obrigatório, porque o total está limitado, o teto está limitado, né? Bom, professor, tem também agora o lado contrário. Quem condena, então, a aprovação da PEC 241. Alguns economistas consideram que a PEC traz um falso diagnóstico do rombo nas contas públicas. Para eles, inclusive, o problema está relacionado à forte queda da arrecadação e ao aumento do gasto com a dívida. As principais causas para o crescimento do endividamento seriam, então, os gastos com pagamento de juros e as renúncias fiscais, por exemplo. Vamos ver a declaração da deputada do PCdoB, Jandira Fegali. Jandira é contrária à PEC. Michel Temer mandou para cá esse governo ilegítimo uma proposta de mudança da Constituição, congelando por 20 anos a política econômica. Preste atenção no que eu estou dizendo. Política econômica depende de arrecadação, de receita. Os próximos 5 presidentes da República, uma política econômica que simplesmente reduz o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, o dinheiro da segurança, salário de servidor, investimentos, previdência, para fazer com que o Brasil volte ao chamado Estado mínimo e retire direitos do povo. Nós vamos ter menos posto de saúde, menos vaga na universidade, menos transplante público, menos exame, menos cirurgia. Nós vamos deixar de ter as universidades abertas, as vagas funcionando da escola técnica e da universidade de ensino superior, onde o povo pobre conseguiu chegar, com 12 anos dos nossos governos, e nesse momento que eles fazem é apontar apenas para o mercado, que este mercado terá todo o espaço dentro do Brasil, mas o povo não terá esse espaço. Vamos perder direitos, vai induzir a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, acaba com a política de valorização do salário mínimo e retira dinheiro da saúde e da educação, levando a imensos prejuízos para o povo brasileiro, para a sua saúde e, na verdade, para a sua defesa da sua própria vida. Bom, a gente vai ouvir agora, então, o deputado Darcísio Peronde, do PMDB. Ele é o relator dessa PEC 241 na Câmara. Essa reforma da Constituição é preciso porque as contas públicas do governo federal estão muito doentes. O governo anterior gastou muito do que arrecadou e, pior, foi pedir dinheiro emprestado para a população e quase dobrou a dívida interna bruta. Então a PEC vai ordenar as contas públicas, vai botar um limite de gasto para todos os ministérios e todos os poderes, corrigido só pelo IPCA. Então, tudo vai aumentar, mas pela inflação. A única exceção é a saúde e a educação, que vão aumentar pela inflação e vão aumentar porque tem o piso, tem uma escada, tá? Tem um degrau que pode fazer aumentar o dinheiro da saúde e educação. Então, controla as contas, o dinheiro da saúde e educação estão garantidos, vão aumentar, o Fundeb, o salário de educação, o ProUni e o FIES da educação estão garantidos e o piso da saúde nós reforçamos, já sai com 115 bilhões a partir do ano que vem. Esta PEC é a primeira de muitas reformas que vai ser preciso fazer para tirar o Brasil do buraco fiscal. Os poderes da justiça terão que controlar os gastos. Se saírem do limite no outro ano, vão ter que voltar para o limite e terão vedações. Então essa PEC é o começo da reconstrução do país. Acredite. Bom, como nós vimos aí, então, quem defende a PEC é o caso, então, do relator, deputado Darcísio. Ele diz que, então, educação e saúde não vão perder investimentos. Os investimentos serão reajustados conforme a inflação. Então, ou seja, quem defende a PEC, há um congelamento nas contas. Já quem é contrário à PEC 241 diz que vai ter um corte nos investimentos. Como é que a gente interpreta, então, professor? Vai ter corte na educação, na saúde ou não? Não, na verdade, não... Tudo depende, é tudo um jogo de números. Na verdade, todos dois estão falando de verdade e, na verdade, estão trabalhando o número de acordo com o que eles querem. Existe um teto, um valor mínimo, um piso mínimo de investimento, tanto saúde e educação, que é definido pela Constituição. E isso não tem a ver com inflação, isso tem a ver com o PIB. Se amanhã o PIB crescer, o que ele estava falando, o relator, se amanhã o PIB crescer, eu vou ter mais verba para ele. O que acontece
E aí é um ponto importante, quer dizer, se o PIB crescer muito e voltar a gerar muito, eu vou ter que tirar de outras áreas, vou ter que tirar de funcionalismo público, vou ter que tirar de outras áreas. Ele limitou o total de gasto do governo, mas não falou que o limite de saúde e educação estão congelados. Isso ele vai ter o mínimo que a Constituição manda dar para isso aqui. Então, se a economia crescer 10%, tiver 10% de aumento do PIB, que não vai acontecer, mas se tiver 10% de aumento do PIB, o que vai acontecer é que o gasto de saúde e educação vai subir 10%, mesmo que a inflação seja zero, porque você tem um mínimo de vai acontecer de ganho para essas áreas. As outras áreas vão ter que perder. A expectativa, mas a expectativa para a economia é de queda, inclusive no PIB para o próximo ano. Isso quer dizer, então, que se tem um X do PIB que deve ser investido em educação, se o PIB cai, automaticamente o investimento, então, em educação cai também. Pode cair. Isso não é obrigatório. Ele pode colocar, ele não pode subir mais o total. Voltando, essa PEC não está dizendo que saúde e educação vai aumentar pela inflação. Ele falou que o total de gasto... Imagina vou até dar um exemplo diferente. Imagina que você tem uma renda, você tem um salário. O seu salário é reajustado anualmente pela inflação. Então, você só pode aumentar seus gastos pela inflação. É isso que ele estabeleceu. Eles não estão dizendo que eu vou cortar dinheiro, eu só vou deixar aumentar o que você gasta pela inflação. Para quê? Para que tudo que você consiga trabalhar e gerar mais do que a inflação seja suficiente para pagar a dívida e aí sim reduzir os juros. Porque as pessoas reclamam, está pagando muitos juros. Por que está pagando muitos juros? Porque, na verdade, as pessoas que financiam, os bancos, o mercado financeiro, ele sabe que se você tem menos capacidade de pagamento, você vai num banco hoje, você tem dinheiro investido, você guarda dinheiro, a taxa que ele te empresta dinheiro é muito baixa. Se você tem mais dívida, ele vai te dar uma taxa maior, porque ele sabe que o teu risco é maior. Hoje, o risco do Brasil é muito alto. O que as pessoas querem fazer com isso aí no longo prazo, meu risco é menor, logo eu posso pagar menos juros, eu posso pagar menos juros lá fora. Eu abro espaço para as pessoas investirem no Brasil e gerar emprego. Quer dizer, o correto essa PEC ela tem um objetivo, não é cortar gasto, é voltar da credibilidade para o Brasil. Sem isso, você não tem credibilidade. Aí você não tem o empresário investindo no Brasil, você não tem as pessoas fazendo compra de carro, porque eu só vou comprar um carro, se eu sou um funcionário, se eu acreditar que no longo prazo eu vou ter emprego. E o emprego só vai voltar se as pessoas criarem fábricas outra vez. E as fábricas só vão retomar se as pessoas acreditarem que no Brasil, daqui para frente, vai melhorar, não vai piorar. O que tem acontecido desde o governo Dilma é que, ano após ano, sempre era pior o ano próximo do que o anterior. Então, ela sempre está piorando as expectativas. A PEC mexe também com o salário mínimo? Ela mexe, na verdade, de alguma forma, com o gasto do governo. Tudo que está vinculado ao gasto do governo, vinculado ao salário mínimo, se ele mantiver a regra atual, que é dar um ganho real mais a correção de inflação, isso vai aumentar a despesa dele. Como isso aqui está limitado, ele vai ter que cortar de outro lugar. Ou eu vou tirar do funcionário público, ou eu vou tirar de outra área. Ele não pode aumentar mais, o bolo total não pode crescer. Professor, agora, ainda que tá bom, não é que vai ter um corte nesses investimentos, mas tudo reajustado pela inflação. Hoje, o que nós percebemos é que os investimentos não são suficientes, principalmente nessas áreas, educação e saúde. A população que nos acompanha aí de casa deve pensar, poxa vida, mas foi mexer logo em saúde, em educação, na Previdência, por exemplo, que é algo que a reforma da Previdência logo mais deve ser apresentada. Por que não mexe, então, na redução de alguns salários do serviço público, enfim, no salário dos próprios políticos, ou aliada até à aprovação dessa PEC, isso também não acontece. Muitas pessoas devem estar revoltadas, inclusive vendo essa situação toda, porque mexe no meu bolso, mexe no meu dia a dia, na saúde, na educação, e não no bolso dos políticos. De alguma forma, mexeu também no bolso dos políticos, porque ele estabeleceu que o máximo de gasto, isso foi até um questionamento do Ministério Público, a gente, na verdade, isso está interferindo na minha política de reajuste. Na verdade, o governo como um todo não pode gastar. E o governo não é governo federal, é governo federal, vamos dizer, o Congresso, as assembleias estaduais. O pacote como um todo não pode aumentar. Ele está mexendo com o salário de funcionário, está mexendo com o salário de político, mas também está mexendo com a população. Aí eu acho que é uma questão da população pressionar e falar assim, olha, a minha parte eu estou fazendo. Então, dado que o bolo total é uma coisa única, e eu posso cortar ou da população ou dos políticos, então vamos cortar dos políticos. Aí é uma questão de pressionar. A PEC não disse que vai cortar da população e não vai cortar dos políticos. A PEC disse só que o máximo que eu gasto é esse valor. Aí como eu vou compor essa força? Se é mais para a saúde, é mais para a educação, é menos para a seguridade social, é mais para o funcionalismo público? Aí é uma questão de política e a pressão da população em torno disso. Eu acho que faz parte, agora sim. É uma questão até boa essa PEC, porque até agora, como a
receita estava sempre crescendo, o gasto está crescendo, ninguém parou para discutir para onde vai o dinheiro. Agora que o dinheiro está limitado, é igual orçamento familiar. Você tem que decidir, olha, ou eu vou ficar com TV a cabo, ou eu vou para o cinema. Eu tenho que decidir, eu não posso ter os dois. Eu tenho que escolher qual dos dois eu vou cortar. O que está faltando agora é o próximo passo, que é o que fazer com a restrição que eu tenho. Agora, essa PEC não mexe nos governos estadual nem municipal. A princípio, a PEC encobria tudo. Ela está aumentando o gasto total da economia. Isso não pode estar crescendo. A discussão toda é se os estados não precisariam entrar na PEC, porque o refinanciamento que o governo deu para os estados, ele colocou restrição ao crescimento de despesa. Quando o Tesouro foi lá e falou, Estado, eu vou ajustar teu problema de caixa, vou deixar 2 anos de carência. Ele, como contrapartida, ele falou, você não pode aumentar teu gasto, você tem que cortar teu funcionalismo. Então, ele já, de alguma forma, a regra foi colocada para os estados, não via PEC, mas via Tesouro. Tá ótimo, professor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui ao Link Record News. Obrigado para vocês. Obrigada Muito obrigado, pela participação. professor. Um momento de interatividade, né? Já que nós mostramos e discutimos bem a PEC 241, perguntamos para você. Exatamente. Você concorda, então, com a aprovação dessa PEC 241? A gente tem participação aqui dos nossos internautas pelas redes sociais. A gente vai dar uma olhadinha. Você pode votar ou pelas redes sociais, hashtag Link Record News, e também pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp. Telefone DDD 11 95307 1851 e a gente já tem participação aqui na tela. Vamos lá, participação pelo WhatsApp. O Job de São Paulo, capital, concordo plenamente com a PEC 241. Agora o governo tem de cortar os cabides de emprego e limitar os salários de todos que têm cargos públicos. Obrigada pela mensagem, Job. A gente tem mais participação agora, que vem de Linhares, Espírito Santo. O Carlos concordaria com a PEC se ela fosse com outro texto. 20 anos é muito tempo. A saúde e a educação, com certeza, serão ainda mais prejudicadas. Obrigado, Carlos, pela sua participação. Tem mais mensagem agora que chega do Espírito Santo também, o José Ribeiro. Se é para melhorar a vida dos brasileiros, concordo com essa PEC. Tá aí a opinião do José. Obrigada pela participação. A gente tem mais uma participação. David ou Davi de Vitória, também Espírito Santo, a audiência do Espírito Santo alta aqui no Link Record News. Concordo com a PEC, sim. É possível fazer mais com menos, contando que o dinheiro chegue realmente à educação, à saúde e assistência social, sem se desviar pela corrupção. Tá certo, Davi, obrigado pela sua participação aqui no Link Record News. Mais mensagem agora de Hortolândia, interior de São Paulo. Jonas coloca: a PEC 241 só é necessária por conta da péssima administração, eu acredito, do governo anterior. Agora é isso, ou em 10 anos o país vai entrar em falência. Obrigada, Jonas, pela mensagem. O Cleiton de Curvelo, Minas Gerais, sim, só assim retomaremos a economia, pois está muito difícil para todo mundo. O PT deixou o Brasil quebrado. Obrigado, Cleiton. Vamos lá, mais mensagem na tela. O Cleto de Cariacica, no Espírito Santo, concordo sim, temos que começar a mudar o Brasil. Espero também que outras PECs venham, como a da Previdência, diminuição dos políticos em todas as classes, reformulação das leis, entre outras. Só assim mudaremos esse país. É o que acredita então o Cleto. Obrigada pela participação. Faça como eles, siga participando, coloque também o teu voto, o que você pensa na nossa enquete. Daqui a pouco tem mais interatividade na tela. Bom, agora a gente muda de assunto, um assunto triste. O Brasil se despede de um dos grandes nomes do futebol mundial. Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri, morreu de infarto aos 72 anos e o corpo será enterrado hoje. A notícia da morte provocou comoção no mundo do futebol. Amigos lembraram a trajetória vitoriosa do jogador, que ficou eternizado na memória dos brasileiros. Depois de Bellini, em 1958, na Suécia, de Mauro, em 1962, no Chile, foi de Carlos Alberto Torres o privilégio de erguer a taça Jules Rimet em 1970, no México. O que ele pensava é em oferecer essa conquista ao povo. E esse era o pensamento da seleção de 70. Carlos Alberto Torres defendeu poucos clubes na carreira. Começou no Fluminense e defendeu Santos, Botafogo, Flamengo e Cosmos de Nova York, onde participou de um projeto para expandir o futebol nos Estados Unidos ao lado de Pelé.
O Pacaembu foi um dos estádios preferidos de Carlos Alberto Torres. Aqui ele disputou campeonatos paulistas, brasileiros e sul-americanos. Conquistou títulos pelo Santos. Uma trajetória vitoriosa que abriu o caminho para ele brilhar na seleção. Quando foi na época das eliminatórias, a imprensa começou. A seleção está indo bem e tal, não sei o que lá, mas não tem um capitão até agora. O jogador falou, não tem para vocês, mas nós temos o nosso capitão. E escolheram ele. Carlos Alberto Torres foi treinador também. Dirigiu o Flamengo, campeão brasileiro de 1983, o Fluminense, o Corinthians e encerrou esta atividade no Paysandu em 2005. Atualmente era comentarista. Considerado um dos grandes da história, Carlos Alberto Torres foi o único capitão a marcar gol em 20 finais de Copa do Mundo. O chute forte, cruzado, definiu o placar de 4-1 sobre a Itália em 1970 no México. A gente vai para o intervalo agora e no próximo bloco a gente vai falar de um alerta da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Com a chegada do calor, aumentam os casos de pedra nos rins. E ainda, boa notícia para quem gosta de leite. Em 3 meses, o preço caiu quase 30%. É a maior queda dos últimos 16 anos. Isso e muito mais em instantes aqui na tela do Link Record News. Até já. Agora 11 horas e 54 minutos, horário brasileiro de verão, Link Record News de volta na sua tela. De volta e com uma boa notícia para quem consome muito leite. Em 3 meses o preço caiu quase 30%, Nolan. Essa é a maior queda já nos últimos 16 anos, só que quem não comemora são os produtores rurais. Eles amargam prejuízos com a oferta e a concorrência maiores. Tem quem goste de leite, é o caso do Paulo. Toma 3, 4 vezes. Por dia? Por dia. Se depender do preço, Paulo agora pode tomar ainda mais. É que o valor do produto baixou muito nos supermercados. Esta marca, que antes custava cerca de R$ 3,00, agora sai por R$ 1,98 o litro. E a queda foi rápida, de agosto para cá. Eva gostou de saber que vai gastar menos, mas tem consciência de que a notícia não é só de se comemorar. Para nós tá bom, deve estar bom, né? O produtor é que sofre. Os produtores rurais tinham muita oferta de leite para colocar no mercado e o consumo não tem sido tão grande assim. Além disso, tem a concorrência. Esse ano, a importação de leite da Argentina e do Uruguai aumentou. Por tudo isso, os produtores brasileiros se obrigaram a baixar o valor, uma queda que chegou a 30%. Comparando com o ano passado, esse número impressiona. No mesmo período de 2015, a redução foi só de 6% no preço do leite. A baixa de 2016 é a maior desde o ano 2000. A gente consome mais. Jenny, você percebeu essa queda ou não? Olha, percebi, mas aí é que tá, não é bem uma queda, é que o preço do leite subiu muito nos últimos meses. Se a gente pegar para uma base de comparação, comecinho do ano passado, esse preço R$ 1,99, R$ 1,95 era geralmente o que era encontrado aí nas gôndolas dos supermercados. E agora apenas voltou a esse mesmo valor. E você que está em casa, já sentiu, já teve realmente essa redução? Sentiu uma economia aí no bolso? Pretende comprar mais leite, nem que seja para fazer um bolo a mais na semana, né? Aproveitar o ingrediente aí para a família? Compartilhe com a gente o que você acha. Hashtag Link Record News. Você vai comprar mais leite, não? Eu vou comprar mais leite, está mais baratinho agora, vai que sobe de novo, né? Bom, a gente muda de assunto agora. Você vai conhecer a trajetória de um empresário que superou uma tragédia familiar para se tornar um dos mais bem-sucedidos do país. Alberto Saraiva, dono do Habib's, uma das principais redes de fast food do Brasil, lançou um livro para contar o segredo de tanto sucesso. De uma padaria pequena, a maior rede de comida árabe do mundo. Nem sempre o que você programa para a sua vida acontece, né? As vidas trazem surpresas e você tem que aproveitá-las, né, da melhor maneira possível. O meu sonho era ser médico, né? Entrei na faculdade quando eu estava no primeiro ano. Meu pai tinha acabado de comprar uma padaria e, infelizmente, ele foi assassinado nessa padaria. E aí mudou a minha vida, né? O trajeto foi interrompido, né? E eu tive que assumir essa padaria porque era a única coisa que a gente tinha. Assumiu
e encarou um desafio e tanto: atrair os clientes que mal apareciam no comércio da família. Para isso, apostou nos preços baixos. Começou a oferecer o pãozinho francês mais barato que os concorrentes. E apareceu na minha padaria o padeiro de rua, que é o indivíduo que compra os pães na tua padaria e vende nos bares, nos botecos, nos condomínios. E ele comprava milhares. E aí não era um padeiro de rua, eram vários. Então a minha pior padaria se transformou na melhor. Esse conceito eu nunca mais deixei de usar, né? Que é ter preço extremamente acessível, né? Porque aí você faz volume, você faz quantidade e no final do mês aparece o lucro. E também novas oportunidades. A padaria foi vendida anos mais tarde. Saraiva, enquanto se formava em medicina, ainda abriu uma pizzaria, pastelaria e casa do nhoque, sempre vendendo mais barato. Até que Alberto Saraiva cruzou com um cozinheiro de mão cheia e especialista em culinária árabe. Eles mal sabiam que estavam diante de uma receita que ganharia o país. Por ano, 680 milhões de esfirras são vendidas nas 430 lojas da rede, que empregam mais de 20 mil pessoas. O que eu mais peço aqui é a esfirra de espinafre e o pastelzinho de Belém, é o meu predileto. Não dá para vir e não pedir? Não dá não. É gostoso vir aqui. A primeira loja da rede é esta aqui em São Paulo, aberta em 1988. Da época, restaram apenas a parede e alguns objetos, como esta caderneta, toda escrita à mão. Já são 28 anos de um negócio de sucesso e o segredo disso agora está aqui, nas páginas de um livro. 25 verbos para construir sua vida. É assim que Alberto Saraiva compartilha detalhes da trajetória empreendedora, que ainda inclui uma rede de comida italiana. O livro, que está entre os mais vendidos, é leitura obrigatória para quem quer tirar os planos do papel. Esses verbos, na verdade, são os verbos mais importantes dessa trajetória, né? Então, o que eu quis, com a minha sabedoria desses anos todos, com os aprendizados, eu quero levar isso aos jovens, quero levar isso aos que estão começando, né? Porque o jovem, ele tem a força, ele tem a vontade, mas ele não tem ainda a sabedoria, a inteligência. Se conseguir juntar as duas coisas, o sucesso vem mais rápido, né? Para se inspirar, hein? E a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente continua aqui com outras notícias para você, ligado aí no link Record News. A partir de agora, boa tarde para você. Bom, com a chegada do calor, aumentam os casos de pedra nos rins. O alerta da Sociedade Brasileira de Nefrologia. O crescimento de 20% da doença nesta época do ano tem uma explicação e um jeito de prevenir que pode ser adotado facilmente por qualquer um. Verão, calor, suor. O resultado dessa combinação? 20% a mais no número de casos de pessoas com pedras nos rins. A explicação está na maior perda de líquido corporal eliminada pela transpiração e na falta da ingestão de água na mesma proporção. Eu costumo dizer que os bons líquidos para a prevenção de cálculo renal são a água e os líquidos cítricos, os sucos de frutas cítricas. Esses são os ideais para prevenção. E os malvados, os líquidos malignos, são os refrigerantes. Outro alerta importante: a incidência da doença tem sido cada vez maior por causa do estilo de vida da população. De acordo com um estudo norte-americano realizado entre 2007 e 2010, o número de casos da doença cresceu 72% e é mais comum nos homens. Uma forma prática de você perceber o quanto você precisa tomar de líquido nessa época do ano é olhar a coloração da urina. Se a urina está muito escura, um amarelo forte, um amarelo muito escuro ou até alaranjado, você está constantemente desidratado, então você precisa tomar mais líquido. Para evitar o aparecimento dos cálculos renais, é preciso diminuir o consumo de açúcar e sal e evitar o excesso de proteínas na alimentação. Mas não é só isso. A prevenção mais eficaz é também a mais simples: consumir água. Pelo menos 2 litros por dia. Em situações de suor excessivo, como nas academias, é preciso tomar mais ainda. A gente recomenda aí de 2, 3 litros diariamente para mais, né? Dependendo realmente da intensidade, né? E da temperatura, né? Principalmente na nossa profissão, muito corrido, dia a dia muito agitado, às vezes a gente esquece realmente. Foi no verão passado, enquanto fazia exercícios, que Maria Carolina sentiu uma forte dor nas costas. O cálculo já tinha 1 centímetro e foi preciso fazer cirurgia para retirá-lo.
hoje aprendeu a lição. Faz exames regularmente e toma muita água. Agora no verão eu já me controlo. Ando com uma garrafinha na parte da manhã, no mínimo 1,5 litro de água e à tarde mais isso, 1,5 litro de água. O tempo todo com a garrafinha. Bom, agora um outro alerta. Cerca de 3.500 crianças morrem por ano enquanto dormem. Isso só nos Estados Unidos. Mas a boa notícia é que pequenos cuidados e atenção às situações que escondem o perigo protegem um bebê e garantem tranquilidade aos pais. Pode até parecer que os pais andam com preguiça de interromper o sono para ir ao quarto vizinho olhar o filho. Mas não é. Um estudo divulgado esta semana em São Francisco, nos Estados Unidos, mostra que a criança corre 50% menos risco de se acidentar quando dorme pertinho dos pais. Bem mais fácil, né? Bem mais prático ele estar no mesmo quarto que a gente. Poupa o trabalho de sair daqui, ou da dúvida de, putz, será que ele acordou mesmo? É só levantar a cabeça e a gente sabe se ele está acordado ou não. A recomendação é que o bebê permaneça no mesmo quarto que os pais por no mínimo 6 meses. O ideal é até completar o primeiro aninho, mas nunca na mesma cama que o casal. No comecinho ele estava com cólica, bastante cólica, então a gente colocava ele um pouquinho na cama, eu acabava dando uma deitada mesmo, por conta do cansaço, né? Mas hoje ele dorme no bercinho dele mesmo. Nos Estados Unidos, cerca de 3.500 crianças morrem todos os anos por causas relacionadas ao sono. Os dados incluem morte súbita, asfixia acidental, estrangulamento e causas não definidas. Alguns cuidados são importantes. No berço do Pedro, que está aqui, olha só, todo simpático, nós encontramos este cobertor e também esta almofada. E ele está também ali com um travesseiro. Os médicos explicam que esse tipo de objeto pode representar um risco quando a criança já está indo dormir. A Mariana não sabia desse tipo de risco. Ele se mexe bastante. Tem lógica isso, porque às vezes eu encontro ele na metade do berço. Por isso, a recomendação é que o berço permaneça com lençol bem justo. Os pais devem evitar roupa de cama macia, cobertor, travesseiro, brinquedo de pelúcia e também aqueles protetores de berço que os pais colocam pensando que vão proteger o filho de bater a cabeça na madeira. Tudo isso pode atrapalhar e até interromper a respiração da criança, além da possibilidade de superaquecimento. A criança não precisa de travesseiro, a coberta não pode cobrir ombros e cabeça. E o berço tem que ser curto o suficiente só para o pé dele bater lá embaixo. A mãe dá ao peito, está dando mamar, ela está com a criança no colo, está morrendo de sono, coloca o neném no colo na poltrona junto, a criança pode dormir em cima do bebê e isso pode causar síndrome de morte súbita. Com 4 meses, o Pedro está a cada dia mais esperto e sempre com a proteção da mãe. Bom, dicas importantes para pais e filhos ficarem aí bem tranquilos. E agora o assunto ainda é criança, né? Crianças e animais. Uma relação sempre fofinha, que arranca suspiros, Lidiane. É verdade, Nolan. Mas como saber, então, o momento certo de dar um bichinho, por exemplo, de estimação a uma criança? É uma oportunidade para ensinar valores importantes, como a responsabilidade, será? Pois é, e para responder essas e outras questões, a gente recebe aqui a nossa colunista e neuropsicóloga Débora Moss. Débora, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Débora, qual é a hora certa? Se é que existe, então, uma hora certa para você presentear uma criança com um bichinho de estimação? A hora certa é a hora que os pais estão dispostos a cuidar desse bichinho. Porque por mais que essa criança vai participar desses cuidados e é até um momento de poder oferecer essa responsabilidade, né? Começar pelo menos a estimular, não vai ficar só para a criança, né? Esse cuidado. Então, quando os pais assumem que também querem ter um animal de estimação, que não é só para os filhos, é para eles também. Agora, quais são os benefícios que um animal de estimação pode levar à criança? Eu sou suspeita para falar porque eu amo os bichos. Então, assim, toda essa questão da afetividade, né, do convívio com um ser vivo. Então, não é a mesma coisa que um bichinho de pelúcia. Então, tem todo esse cuidado de que eles sentem dor, eles sentem alegria quando nos veem. Então, toda essa relação ela é super importante para a criança. Até tem pesquisas que mostram que quanto mais contato com animais na primeira infância, mais a chance de a criança desenvolver uma maior imunidade contra as alergias, contra as questões respiratórias. Então, é tudo de bom, mas tendo essa disponibilidade de cuidar.
E saindo um pouquinho daquele nicho de pensar em animal de estimação, pensar num cachorrinho, cachorro ou gato. Sim. Como a gente pode decidir qual é o melhor bichinho para aquela determinada criança? É um peixe, é um passarinho, é algum bichinho um pouco mais exótico? E o perfil? Se a criança é mais agitada, então dá um bichinho mais pacato, ou vice-versa, ou se não, no mesmo temperamento da criança? Então, tem que ver também a questão do espaço físico. A primeira questão, eu acho que é essa, né? Se comporta nessa casa, se tem espaço e disponibilidade, né? Um cachorro precisa sair, passear, já um gato dá para se manter dentro de um apartamento pequeno. Então, tem primeiro a disponibilidade de espaço dessa família de poder cuidar desse bicho e, claro, tem animais que não dá para uma criança ter esse contato direto, então muitas vezes se escolhe um cachorro, a raça tem que ser uma raça que não corre o risco de se machucar e de repente um peixinho, um animal que seja até mais prático nesses cuidados é o mais recomendado dentro dessa disponibilidade da família. Eu acho que é mais do que o perfil da criança, porque às vezes a criança é super agitada, mas a família não pode ter um cachorro agitado também. Então é preciso, né, chegar num equilíbrio. Agora você disse que o pet é ali tudo de bom, né, para a família ali. O pet pode ser utilizado como uma boa ferramenta para a criação da criança? Ah, sem dúvida. Até tem crianças especiais que muitas vezes têm dificuldade nessa questão da afetividade. Então, tem muito tem se trabalhado com a criança em terapia, por exemplo, no caso das crianças autistas, o uso de animais nesse tipo de terapia, em centros de reabilitação, então, em hospitais. Então, ajuda muito nessa relação, né, nesse vínculo afetivo, né? O animal responde para a criança, né? Quando ele gosta, quando ele não gosta também. Então, também tem que tomar esse cuidado. Então, cria-se realmente esse vínculo. E quando a criança, quanto mais novinha, maior o vínculo parece. Até mesmo com um peixe que não tem tanta interatividade. Sim. Mas aí, quando esse bichinho morre, o que a gente faz? Como é que transmite essa informação para a criança de uma forma menos dolorida? Então, por mais difícil que a morte traz, né, para a criança e toda essa tristeza, também é uma oportunidade dessa criança entrar em contato com o ciclo da vida, né, que as pessoas, né, os seres vivos nascem, crescem e morrem. E então, de alguma maneira, é um primeiro contato, muitas vezes, com a morte. E a maneira de lidar é a maneira, né, como algo, por mais triste que seja, faz parte da natureza, né? Então, é algo natural. E lidar com todo o luto que essa perda pode ocasionar, claro. Agora, Débora, existem famílias que cuidam do pet ali como se fosse um outro filho, né? Isso é bom para a criança? Ela ser o irmãozinho, chama até o cachorrinho ali de irmãozinho da criança. Olha, assim, mal não faz, né? Acho que tem que tomar só o cuidado de também não querer transformar esse animal em um ser humano, porque ele continua, né, nessa espécie canina, por exemplo. Mas até tô vendo aqui a cena, né, do cachorro lambendo, e muitas vezes as pessoas até criticam que, né, esse convívio como parte da família mesmo. Mas a gente está vendo até que na questão da imunidade é positiva, os pais mostrarem o afeto ao animal também é um modelo para as crianças, né, do quanto existe amor e carinho nessa família. Então, claro que tudo tem o seu limite, mas eu acho que excesso de amor nunca é demais. E no caso ainda da perda do animalzinho, é válido oferecer já logo em seguida um outro animalzinho para substituir? Ou é legal vivenciar aquele luto, perguntar para a criança se ela quer um bichinho ou não? Como lidar com essa situação? Então, precisam de um tempo, né? A gente não sabe qual é o tempo da criança. Então, ele pode até ser curto esse tempo de luto, mas é importante que a criança ela viva essa falta, ela vivencie essa falta antes, e nenhum outro vai substituir, né? O outro vai vir trazer uma nova alegria para casa, vai né, uma nova energia nessa casa, mas não substitui aquele que morreu. Então, é preciso dar um tempo, vivenciar essa perda, né? E depois, sim, propor, né, se tem essa vontade nesse momento. E aí, vir um outro para alegrar, mas não para substituir.
Deixar isso bem claro, né? Bom, é isso aí. A gente conversou aqui com a Débora Moss. Débora, muito obrigado pela sua presença aqui no Link Record News. Até a semana que vem, Débora. Até. Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta em instantes. E no próximo bloco você vai ver que estudantes do Paraná discutem em assembleia rumos das ocupações. Já, continuem com a gente. Agora, 12h18, pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta na sua tela. De volta e a gente já segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci com os destaques da região. Fabiana. Oi, Fabi. Olá, Nolan e Lidiane. Após a morte de um jovem de 16 anos dentro de uma escola aqui em Curitiba, as discussões sobre as ocupações ficaram ainda mais acirradas. A União Paranaense dos Estudantes realiza hoje uma assembleia para discutir o futuro do movimento. Mais de 245 escolas participam da Assembleia. Os estudantes vão votar pela continuidade ou não das ocupações das escolas. Eles também vão decidir se criam uma comissão para negociar com o governo do estado. Agora pela manhã, o presidente da União Paranaense dos Estudantes conversou com nossa equipe e falou sobre a pauta de reivindicações. Nós vamos discutir aqui reivindicações, entendeu? Nós vamos discutir a questão do Enem, a questão das eleições, o governo chamou para dialogar, se vai dialogar ou se não vai dialogar, mas quem decide são os estudantes, entendeu? Nós vamos saber só depois da Assembleia. O presidente da UP também falou sobre a morte do adolescente que aconteceu na última segunda-feira dentro de uma escola ocupada aqui em Curitiba. Nós lamentamos a morte do estudante, Lucas. Um caso isolado e o saldo das ocupações não é uma morte. O saldo das ocupações é o exercício da cidadania, da pluralidade, da diversidade e da luta dos estudantes do estado do Paraná. O centro do debate é esse. O corpo do estudante será sepultado hoje dentro de um colégio estadual aqui na capital. O jovem que confessou o crime foi transferido para o Centro de Socioeducação de Curitiba e aguarda a decisão da Vara da Infância e Juventude. De acordo com o último levantamento divulgado pelo Movimento Ocupa Paraná, 850 escolas, 14 universidades e 3 núcleos de educação estão ocupados em todo o estado. A Assembleia não tem previsão de término. E agora o assunto é Lava Jato. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o bloqueio dos bens do ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso aqui em Curitiba. O pedido de desbloqueio feito pela defesa de Eduardo Cunha já tinha sido negado em agosto deste ano. A 3ª turma do tribunal analisou novamente o pedido, mas, por unanimidade, decidiu manter a indisponibilidade dos bens. Os advogados alegam que não existem elementos concretos que indiquem enriquecimento ilícito do ex-deputado e nem indícios de vinculação com o esquema de corrupção na Petrobras. Para o desembargador e relator do processo, foram apresentados elementos suficientes que indicam recebimento de vantagens indevidas decorrentes de contratações realizadas na estatal. A decisão também vale para os bens de Cláudia Cruz, mulher do ex-deputado. Entre os bens bloqueados estão imóveis, veículos, ativos financeiros e também ações. Eduardo Cunha está preso em Curitiba desde o último dia 19. A prisão dele é por tempo indeterminado e ainda não há data para que ele seja interrogado. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, voltamos com vocês aí no estúdio. Amanhã eu retorno com mais destaques aqui do estado. Tá ótimo, Fabiano. Obrigada. Até amanhã. E olha, está confirmada a corrida e caminhada pela inclusão a Toda a Prova 2, realizada pelo Instituto Olga Cos. A iniciativa é uma homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A corrida será no dia 4 de dezembro, às 7h30 da manhã, no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Para conhecer o trabalho do Instituto, acesse o site institutoolgacos.org.br. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já! Link Record News de volta na sua tela, agora 12h27, horário brasileiro de verão. E a gente já volta convidando o editor de mídias sociais do Portal R7, Rafael Calisto, para falar o que movimenta as redes. Oi, Rafael, tudo bem? Oi, gente, bom dia. Bom dia, Olá, Lidiane. E todo mundo que está assistindo a gente em casa, muito bom dia. Boa tarde já, né? Já passou, 12h27, como a gente acabou de dizer. Então, a primeira coisa que eu trouxe para vocês é um quadro que rola lá nos Estados Unidos que é muito famoso.
Ele chama Celebrities Read Mean Tweets, ou seja, são pessoas famosas que leem tweets maldosos que as pessoas fizeram na internet sobre eles. E dessa vez, quem voltou para esse quadro pela segunda vez? Quando ele estreou nesse quadro, ele estourou. Mais de 45 milhões de visualizações no YouTube. E ele voltou agora para o finzinho do mandato dele, que é o Barack Obama. O que aconteceu foi o seguinte, ele foi para o quadro, participou, leu novos tweets das pessoas dizendo várias barbaridades sobre ele. Só que o último tweet é que é muito legal, que ele guardou para o final, e o que ele fez foi muito divertido. A gente vai passar para vocês rapidinho, para vocês darem uma olhada. President Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States! Exclamation point at real Donald Trump. Well, at real Donald Trump. At least I will go down as a president. Então, é muito legal porque ele fez assim, ele fez tipo drop the mic, né? Tipo o rapper faz quando ele acaba, ele arrebentou, ele solta o microfone, né? O último tweet que ele leu foi do Trump, de verdade, falando que ele ia entrar para a história como o pior presidente dos Estados Unidos. Mas aí o que o Obama respondeu? Pelo menos eu vou entrar para a história como o pior presidente e eu vou ser presidente na história. E o Trump nem isso, né? Então foi uma provocação muito legal da parte dele e o quadro tá bombando nas redes sociais. E o Obama que prefere também não responder muito às redes sociais, né? Principalmente essas provocações, então ele saiu com classe disso tudo. Achei que ele foi muito bem. Eu particularmente sou suspeito, né? Porque eu gosto muito do Obama. Eu acho ele muito legal, assim. E eu acho que ele foi muito bem mais uma vez, né? Se saiu. Teve uma vez que o Trump disse pra ele que ele não era americano, que ele tinha nascido na África. Aí ele falou assim, vocês lembram disso? Vou passar aqui o vídeo do meu nascimento. Aí ele pegou o Rei Leão, né? O macaco levantando o leãozinho. O cara muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele tem umas sacadas muito boas. Ele né? é demais. Esse lance de soltar um microfone, ele já tinha feito isso também naquele jantar anual que eles têm com a imprensa. E a última vez ele fez a mesma coisa, conversando com toda a imprensa todo ano. E era a última vez dele como presidente da República dos Estados Unidos. E o Trump, mais uma vez, perdeu uma ótima oportunidade para não se manifestar nem pelas redes sociais, né? Mas ele é excelente nisso, né? Ele tuita 3 horas da manhã, um monte de besteira. Impressionante. Ele é um caso. Se você quer aprender o que você não deve fazer no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Snapchat, no seu YouTube, onde quer que você esteja, olha o Donald Trump, vê o que ele faz, daí você não faz isso, tá bom? O que mais é destaque hoje, Calixto? Hoje eu trouxe uma coisa legal para vocês. Eu vou até pegar a hashtag certinho, porque ela tá nos Trending Topics desde a manhã. Já se foram 300 dias no ano e aí a pessoa completa. Então, os internautas perceberam que hoje é o dia de número 300 do ano. Ou seja, reta final, finzinho. E eles começaram a fazer um retrospecto das próprias vidas deles em 2016. E perceberam que eles não fizeram muitas coisas. Então, tem gente falando aqui, olha, e eu ainda estou desempregado. Vai ser um daqueles anos que daqui 15 anos eu não vou nem lembrar o que aconteceu porque eu não fiz nada. Estou há 300 dias sem saber o que está acontecendo. Só que o ano não foi assim, não. 2016 é um ano, né, que teve muita coisa. Então, enquanto muitos internautas estão ali, olha, não sei, não aconteceu nada no meu ano, 2016 foi bem implacável. Para a Record News foi legal porque a gente mudou de cenário, né? Mudou o logo. E eu trouxe aqui para vocês uma anotação do que rolou em 2016, só para vocês verem que o ano teve muita coisa. Impeachment, Lava Jato, eleição, Olimpíadas, Zika vírus, microcefalia, furacão, atentados, foram vários, né? Flórida, Bélgica, França. E olha quem morreu, lista rápida de quem morreu famoso. David Bowie, Shaolin, Humberto Eco, Prince, Calbi Peixoto, Muhammad Ali, El Que Maravilha. E aí, o último que morreu e foi ontem, eu aproveito já para a gente emendar, que eu queria dedicar o like do dia aqui para ele, que é o Carlos Alberto Torres, lateral direito, que foi capitão da seleção no tricampeonato mundial de 70, um excelente lateral direito. Ele jogou no Santos, no Botafogo, se não me engano ele teve uma passagem no Fluminense também. E o Milton Neves... no Fluminense, né? Estreou no Fluminense. Exato. E o Milton Neves tweetou um negócio ontem que eu gostei bastante, inclusive usando rede social. Foi assim, o Pelé da camisa 4. Eu achei muito legal isso, porque ele era realmente um ícone ali nesse setor de defesa. Se você começa a levantar assim, qual foi a melhor seleção de todos os tempos? Geralmente você ia ver um goleiro ali que você achava muito bom, se era
Yashin da Rússia, o Gordon Banks, que pegou aquela cabeçada do Pelé, né, aquela defesa clássica. E ia para a lateral direita, era sempre unanimidade, Carlos Alberto Torres. Aliás, a seleção de 70 contava com grandes craques. Além dele, seleção. Pelé, Rivelino, Tostão também. Então, enfim, era uma grande seleção, um time para ser lembrado aí eternamente, entre eles o capitão. Ele era o chefe desse time, né? O grande referência, levantou a taça, era o cara que puxava a orelha do Pelé, falava assim, olha, vem treinar direito. Ele era realmente um cara que colocou o nome dele na calçada da fama do futebol, assim. Exatamente. Digamos. Até hoje é o único capitão, com a braçadeira de capitão, a ter feito um gol em final de Copa do Mundo. Foi aconteceu contra a Itália. Que gol, né? Em 70. Que golaço, né? Esse gol é um dos gols mais reprisados da história, assim, fácil, por muito. Tem aquele do Pelé que ele dá o chapéu em 58, né, na Suécia, e esse do Carlos Alberto Torres, que é aquele que o Pelé coloca de lado para ele, ele vem e dá um verdadeiro... solta o canhão ali, né? E ontem eu trouxe isso, além de ser fã do futebol dele, eu trouxe também porque ele foi trending topic o dia todo, tá? Ele subiu rapidamente para os trends, muitas homenagens, veio homenagem de todo lado, até de fora do Brasil. O Beckenbauer colocou no próprio Twitter, era um irmão para mim, porque eles jogaram juntos no Cosmos, em Nova York, né? Ele disse, eu e minha esposa éramos muito amigos dele. Então, uma pena, fica aí, like para ele. Vá em paz, descanse em paz, fez muito pelo nosso esporte. É isso aí. Valeu, Calixto. Com essa bela homenagem, então, a gente encerra essa participação hoje. Obrigado, gente, e valeu também para o Carlos Alberto. Valeu, um abraço. Gente. Até amanhã, Calixto. Obrigado. Bom, o assunto ainda é interatividade agora, né, Lidiane? Interatividade. Hoje a questão da PEC 241, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, precisa ser analisada ainda no Senado. Então, nós perguntamos se você, então, concorda com a aprovação da PEC 241. Pelas redes sociais, para votar e manifestar o que você pensa, hashtag #RecordNews. Faça isso também utilizando o nosso WhatsApp, o número vai aparecer na sua tela, DDD 11 95307 1851. Tem mensagem. Tem mensagem, vamos ver aqui pelo nosso WhatsApp. Exildinha de Taquaritinga, em São Paulo, sou a favor da PEC. Sem quebrar ovos, não se faz omeletes. Temos todos que lutar e tentar corrigir um erro cometido por um pseudo-governo, na opinião da Exildinha. Muito obrigado pela sua participação. Tem mais mensagem agora que chega de Carapicuíba, em São Paulo. Se o governo quer reduzir gastos, por que não diminuem o salário do presidente ao vereador pela metade? É a pergunta que o internauta coloca. Não concordo com a PEC, pois atingirá a população pobre somente. Obrigada pela participação. Temos mais participação. Vitor, de São Paulo. Não concordo com a aprovação da PEC 241 do jeito que está, pois vai comprometer a saúde, a educação e o salário mínimo. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Mais mensagem agora, o Paulo, do litoral sul de São Paulo, região de Santos. Sou a favor da PEC 241. Se tivesse feito essa medida há 14 anos, hoje estaríamos numa situação bem melhor. Mais uma excelente medida para o Brasil voltar a crescer e receber investimentos do exterior. Obrigada pela observação aqui, Paulo. A gente tem mais WhatsApp, Aloísio de Maceió. Repudio a aprovação. A mesma é nociva aos trabalhadores que trabalham por toda uma vida e se deparam com emendas governamentais que ferem direitos trabalhistas, restringem e prejudicam a classe trabalhadora. Aí o Aloísio, opinião dele. Muito obrigado, Aloísio. Tem mais participação agora da região sul do Brasil, Rio Grande do Sul. O Eduardo compartilha o seguinte: concordo. O governo anterior nos levou a isto. Obrigada pela mensagem, Eduardo. Temos mais. Marciano, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ribeirão Pires, perdão, Grande São Paulo. Sou contra a PEC. A solução não é limitar o teto de gastos, e sim administrar e fiscalizar os gastos. Muito obrigado, Marciano. Tem mais mensagens. Geonor, de São Paulo, capital. Não! Regras e metas que limitam o desenvolvimento sociocultural, como fez antes o FMI, é condenar o futuro à inércia. Eu desabafo aqui, protesto do Geonor contra a PEC 241. Obrigada. Daniel, Mogi das Cruzes, São Paulo, concordo sim. Até que enfim vão colocar ordem nos gastos. Aí, Daniel, obrigado. Tem mais mensagem. Luiz Gustavo de Linhares, no Espírito Santo. Discordo da PEC 241. A educação brasileira é péssima comparada com outros países. Se eles limitarem a verba, então, para a educação, vai ficar pior do que já é. Obrigada, Luiz Gustavo. Faça como esses internautas, então. Siga participando, manifestando o que você pensa. Até a segunda edição, o resultado oficial da enquete para você. Enquanto você participa, vota. O link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Até.
Meio-dia, 42 minutos pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com um caso, no mínimo, inspirador. Inspirador. A gente vai ver agora uma história de casamento, ó, pra lá de diferente, Diane. Nolan, os noivos têm quase 90 anos. E a noiva foi quem criou o modelo do próprio vestido. A beleza de Millie Taylor Morrison, de 86 anos, noiva de Harold, de 85, impressionou muita gente em Nova Jersey, onde vive, e no mundo todo. A publicação no Facebook com uma foto dela usando um lindo vestido roxo recebeu mais de 20 mil curtidas e foi compartilhada por quase 6 mil pessoas que ficaram comovidas com a beleza e, claro, com a história de amor do casal. Millie e Harold já namoravam há algum tempo, mas no ano passado, devido a complicações de uma doença, Harold foi aconselhado a não morar mais sozinho. Foi aí que os dois decidiram não apenas morar juntos, mas se casar como manda o figurino. E por falar em figurino, para subir ao altar em grande estilo, a noiva fez questão de desenhar o próprio vestido. E aí, o que você achou do vestido dela, Lidiane? Olha, eu percebi muita cor roxa, né? Que é a cor que predomina ali. E até fiz uma rápida pesquisa. Roxo significa mistério, magia, vitalidade também. Coisa que tem de sobra, não? Olha a criatividade dela. Ela que desenhou o próprio vestido, 90 anos. É muito bonitinho. Parabéns aí ao casamento também. É verdade. Que sejam felizes os noivos aí. Bom, essa edição do Link Record News fica por aqui. Se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais. Use sempre a hashtag Link Record News. Nos assista também na segunda edição. Aproveite e acesse a nossa página no Facebook e no Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. A gente se encontra novamente na segunda edição aqui do Link Record News, às 3 da tarde. Até logo mais. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau.